Amém, igreja, graça e paz. Uma palavra de oração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá como igreja do Senhor, remidos, Senhor, pelo teu sangue, e podemos nos encontrar, Senhor, nesse domingo à noite aqui na tua casa. Que o teu Espírito, Senhor, caminhe no nosso meio, que o teu Espírito fale no nosso coração, que eu me cale como homem, mas que a tua palavra, Senhor, seja a nossa guia, seja o nosso guia, seja aquilo que realmente aqueça o nosso espírito. Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 19, e vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler Lucas 19, do 1 até versículo 10. Lucas 19, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver Jesus, quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali ele havia de passar. Quando Jesus chegou àquele local, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu irmão, minha irmã, você já parou para fazer alguma reflexão sobre como o Evangelho entrou na sua vida? Você já parou algum dia para analisar o que Deus usou, como Deus usou para que o Evangelho fosse revelado a você, fosse revelado ao seu coração? Muitas vezes a gente pensa que o Evangelho chegou a mim, a você, através de um grande pregador, através de uma pessoa que pregou a palavra. Só que muitas e muitas vezes Deus já vem trabalhando na nossa vida, Deus já vem trabalhando com o nosso coração, sem ao menos nós percebermos. E aí sim, quando ouvimos a palavra, mas o nosso coração muitas vezes já está amolecido. A igreja presbiteriana de Botafogo não conhece muito da minha vida, né? E eu gostaria de contar um pequeno testemunho. Existem 2 coisas na minha vida que me marcaram profundamente quando a questão é revelação de Deus, como Deus se revelou a mim pessoalmente. Você deve saber que é muito importante na vida das crianças animais de estimação. Eu fui criado numa casa, né, diferente da minha filha hoje, que foi criado basicamente em apartamento, mas eu fui criado numa casa no interior do Rio Grande do Sul. E eu não morava num sítio, morava na cidade, uma cidade pequena, mas no interior. E nós tínhamos um terreno muito grande, então eu tive a oportunidade de ter cachorrinho, gatinho, papagaio, periquito, essas coisas, né, animais de estimação. E por volta de 7, 8 anos de idade, o meu pai chegou em casa, trazendo assim na mão uma ovelha. O meu pai trouxe para mim uma ovelha. Meu irmão, a minha mente de criança virou. Pô, eu tinha uma ovelha, cara. Cara, as pessoas aprendiam a andar a cavalo, eu aprendi a andar a ovelha. Eu era o cara da rua. E eu saía com aquele bichinho para cima e para baixo, para cima e para baixo. Cuidei dele. A gente estava muito bem, se dava bem. Ela gostava de mim. E eu aprendi a gostar dela, tá vendo? E
Eu estudava, tinha 7, 8 anos, mas o meu mundo não era a escola, o meu mundo era voltar para casa. Aquela ovelha desenhou a minha infância, ali naquele momento da minha infância, me marcou. Num sábado pela manhã, chegou na minha casa uns homens que eu não conhecia ainda, tinha 7, 8 anos, eu nunca tinha visto aquelas pessoas, mas a minha mãe e meu pai conheciam. Eles chegaram na minha casa com alguns instrumentos assim diferentes. E eu, na minha mente infantil, sabia que aqueles instrumentos eram instrumentos perigosos. E eu fiquei observando de longe o que aqueles homens estavam fazendo. E eles perguntaram para minha mãe: onde está? Então a minha mãe levou eles até a minha ovelha. Eles foram. Nós tínhamos um terreno grande, como expliquei, e lá no Rio Grande do Sul a gente normalmente tem, a gente chama de parreira, né, videira, né? E nós tínhamos nesse terreno um parreiral grande, eram feitos com uns troncos assim bem fortes. E eles pegaram a ovelha, amarraram seus pés, com uma corda levantaram a ovelha, ela ficou de cabeça para baixo. Pegaram uma bacia bem grande, colocaram embaixo da ovelha. E eu observando, com medo, os meus olhos começaram a lacrimejar. E com um único golpe, a minha ovelha se foi. E eu fiquei observando, os olhos da minha ovelha começaram a branquejar, e eu não podia fazer nada. O meu coração estava angustiado, o meu coração estava muito doído. Eu queria gritar, eu queria berrar, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não podia fazer nada. Aquela minha ovelha, ela foi extremamente corajosa. Ela não gritou, ela não berrou, ela não se revoltou, ela se entregou. Plenamente, totalmente, à morte. Isso me marcou, porque quando eu comecei a ler a palavra de Deus, já mais à frente, com 12, 13, 14, 15 anos, eu li na palavra de Deus, que o nosso Senhor, Ele foi como ovelha para o matador. Isso me marcou. Antes mesmo que eu ouvisse a palavra de Deus pregada, antes mesmo que eu ouvisse um pregador me explicar o Evangelho, Deus já tinha me marcado. O meu coração já tinha uma marca do Senhor. A luz do Evangelho tinha conseguido entrar em mim ainda menino, ainda criança, de uma forma doída. Eu não sei como o Evangelho entrou na sua vida, mas faça algumas reflexões, e você talvez descubra que Deus tem trabalhado na sua vida há muito tempo. Há muito tempo. O Evangelho de Lucas, ele é basicamente dividido em 4 grandes blocos. O primeiro bloco do Evangelho de Lucas começa do capítulo 1 e o capítulo 2, e ele é entendido pelos teólogos como a abertura do Evangelho. O segundo grande bloco vai do capítulo 3 ao capítulo 9, versículo 51, aonde explica o ministério de Jesus na Galileia. O segundo bloco do Evangelho de Lucas. O terceiro grande bloco do Evangelho de Lucas vai do capítulo 9, do versículo 51, ao capítulo 19, 27. É quando Jesus, ele decide que ele tem que ir a Jerusalém. Jesus, ele toma a decisão de ir a Jerusalém. E aí Lucas, ele narra esse percurso de Jesus, até Jesus chegar em Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, há aquele versículo que nós conhecemos como o versículo menor das Escrituras. O menor versículo da Bíblia, qual é? Jesus chorou. Então Lucas começa a narrar essa saída de Jesus lá da Galileia até ele chegar
a Jerusalém. E o último e grande bloco do Evangelho de Lucas é a paixão e a ressurreição. Esse texto que nós lemos aqui de Zaqueu, ele se encontra nesse terceiro bloco, aonde Jesus vem da Galileia e vai até Jerusalém. Mas nesse percurso, vários ensinamentos nos são passados pelo evangelista Lucas. E Jesus, já quase chegando em Jerusalém, ele para em Jericó. Jericó, nos tempos de Jesus, era um pequeno paraíso na terra, com suas palmeiras, seus roseirais, etc. Herodes, o grande, e seu filho Arquilau, a tornaram ainda mais bela. Um grande palácio de inverno fora ali construído, bem como teatro, hipódromo. Jericó estava no coração do centro de uma vasta rede comercial. Mantinha relações comerciais com Damasco, Tiro, Sidom, Cesareia, Jope e o Egito, e com muitas outras cidades ali da região. Era uma das 3 principais coletorias de impostos da Palestina, e as outras 2 eram Cesareia e Cafarnaum. Agora, nessa nossa leitura, nós também encontramos um personagem. O nome desse personagem é Zaqueu, líder dos publicanos. Ele era líder dos coletores de impostos, e este é o único lugar no Novo Testamento onde se menciona esse personagem com esse título. Zaqueu teria sido considerado uma pessoa muito proeminente, chefe de todo o distrito tributário de Jericó. Os publicanos, é importante que se diga, eram extremamente desprezados e odiados entre os judeus. O ódio principal incidia sobre os funcionários subalternos dos grandes tributadores. Quer dizer, as pessoas tinham ódio de verdade daquelas pessoas que iam de casa em casa cobrar, né, os seus impostos. Claro, porque quando você conhece quem te cobra, é mais fácil de você odiar, né? Então as pessoas odiavam, e eles conheciam quem eram. Esse é o cenário onde que se passa essa história de Zaqueu. Agora, o que nos move? Esse é o tema que eu queria trabalhar essa noite com os irmãos. O que nos move? Em primeiro lugar, o que moveu Zaqueu? Eu gosto muito de um versículo que está em Zacarias capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, que fala assim: não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. E tem uma canção do Jorge Camargo, que diz mais ou menos assim, eu vou ler para os irmãos algumas estrofes dessa canção. Nunca menospreze uma semente, não despreze o impulso criador. Olhe, prove, ouça, cheire, tente, como um curioso beija-flor. Não rejeite os tímidos começos, eles sempre rumam aos finais, e a deselegância dos tropeços move a contradança dos casais. Deixe-se levar pelo amor, deixe-se molhar pelo mar, deixe o sal tocar a sua dor, deixe a luz do sol consolar. Meus irmãos, Deus usa uma ovelha, Deus usa uma árvore, Deus usa o choro de uma criança, Deus usa a saudade que nos rasga o peito, Deus usa a dor de uma partida, Deus usa a alegria de um nascimento, Deus usa a luz do sol, a escuridão da noite, Deus usa as coisas cotidianas da vida para se revelar a nós. Deus usa coisas simples. Nós é que muitas vezes queremos encontrar Deus na grande revelação, no grande mistério, mas Deus está trabalhando na simplicidade
da vida. Esse texto de Lucas 19 nos ensina quão poucas e simples são as coisas que frequentemente cooperam para a revelação de Cristo e a salvação de uma alma. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Não podia, por ser ele de pequena estatura. Agora eu quero te perguntar novamente: o que moveu Zaqueu? O que impulsionou Zaqueu? O que o impulsionou, o que o moveu, foi uma coisa muito simples e às vezes até insignificante para nós. O que moveu Zaqueu a ir ver Jesus foi curiosidade. Ele queria ver Jesus. Zaqueu queria simplesmente saber quem era Jesus. Eu posso dizer que Zaqueu era um homem infeliz, que estava sofrendo por conta do seu pecado. Posso dizer que ele tinha uma vida toda deformada. Eu posso dizer que Zaqueu tinha 1001 problemas. Eu posso dizer várias coisas a respeito de Zaqueu. Eu só tenho um problema: nada disso está no texto. O texto só nos fala que Zaqueu quis ver Jesus, ele teve interesse em Jesus, ele teve uma grande curiosidade. E sabe por quê? Porque se você voltar ao texto um pouquinho antes, Jesus, entrando em Jericó, ele cura um paralítico. Há uma cura antes de ele entrar em Jericó. E aí no versículo 43 do capítulo 18, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode conferir, diz assim: imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, houve uma cura, e as pessoas começaram a comentar, começaram a falar sobre esse Jesus que operou um grande milagre. E essa notícia chegou a Jericó antes mesmo de Jesus. Como as coisas correm, né? A notícia de que Jesus havia operado um milagre chegou a Jericó antes do próprio Jesus. Zaqueu, sabendo que Jesus estava vindo, ele quis saber quem era esse Jesus. J.C. Riley diz o seguinte: não devemos reputar como insignificante qualquer coisa que diga respeito à alma. É melhor ouvir o Evangelho motivado por curiosidade do que não ouvi-lo de jeito nenhum. Jesus estava sendo anunciado pelo povo antes dele chegar em Jericó, por conta do que ele fez a um cego. E isso a gente pode ver, como a gente viu, no versículo de número 43. Zaqueu queria ver quem era Jesus. E quem deseja ver Jesus, quem deseja ter um encontro com Ele, esse, o Pai, sempre concederá oportunidade. Aquele que quer um encontro com Cristo, esse se dará. Aquele que deseja verdadeiramente conhecer Jesus, esse conhecerá. Aquele que aspira a se relacionar como amigo de Jesus, assim será. O que moveu Zaqueu? Curiosidade. E Deus foi ao seu encontro, o chamou, sentou com ele, transformou a sua realidade, sua vida ganha um novo significado, um novo sentido, uma nova criatura nasce pelo poder amoroso de Jesus Cristo. Mas nessa história de Zaqueu, nós temos um outro personagem, que é interessante a gente também saber o que motivava esse outro personagem. E esse outro personagem é a própria multidão. Então temos Zaqueu, que queria conhecer Jesus por curiosidade, mas nós temos ali uma multidão. E o que estava movendo, o que estava inspirando, o que fazia essa multidão ser impulsionada? Podemos ler o seguinte, versículos 6 e 7. Ele, Zaqueu, desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador.
E aí eu te pergunto agora, meu irmão, minha irmã, o que movia essa multidão? Murmuração. Enquanto o que movia Zaqueu era o desejo de conhecer Jesus, de ver quem era Jesus, aquela multidão que presenciou tudo aquilo estava sendo motivada pela murmuração. A murmuração é um pecado que acompanha de mãos dadas aquele que não tem fé, aquele que não crê no poder de Deus. Aquele que pensa que Deus não vai agir, aquele que pensa só no mal da situação, que não quer reconhecer a possibilidade do agir soberano de Deus, transformador na vida do outro. Murmuração e falta de fé são irmãs gêmeas. Por que temos a tendência de pensar que somente o mal pode avançar sobre o bem? Isso é comum a nós. Isso é comum. Por exemplo, quando nós sabemos que uma pessoa não é muito bem vista na sociedade, e aí a gente vê um irmão da igreja ou uma irmã se aproximar daquela pessoa, logo a gente pensa, vai dar coisa ruim. Aquela pessoa, ela não vale a pena ficar do lado dela, não pode ficar do lado dela. Nós sempre tendemos a pensar que o mal que há no coração daquela pessoa vai influenciar o bem desse outro. Nós nunca pensamos que quem sabe esse, que é cheio de amor, cheio de bem, que é irmão, santo na fé, possa influenciar aquele mal. É uma tendência nossa. Eu não estou dizendo que todo mundo pensa assim, mas é uma tendência. Nós pensamos sempre que o mal, ele vai sobre o bem. E é importante pensar que o que realmente precisamos e devemos nessa vida exercer é o bem. E o bem nunca vai ser vencido pelo mal. Eu lembro de Rubem Alves, que escreveu que ninguém faz promessas gostosas, somente promessas extremamente desagradáveis, promessas sofredoras, promessas doídas. Estes que assim dizem, pensam que Deus é masoquista. É um desconhecimento de Deus. Ninguém diz, se Deus me der essa bênção, eu proponho ler Camões, por exemplo. Ou eu proponho comer jabuticabas. Eu prometo sempre abrir um abacate e plantar as sementes aí pela cidade. As promessas que as pessoas fazem são sempre promessas doídas, porque as pessoas não conhecem Deus. Por exemplo, quando as pessoas vão querer fazer uma promessa para Deus, isso é resquício do nosso sincretismo religioso e até desse evangelho da prosperidade que muitos pregam por aí. As pessoas querem fazer promessas a Deus, e aí quais são as promessas que eles fazem? Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou subir aquela escadaria de joelho, até o joelho sangrar. Ou Senhor, eu vou andar 300 quilômetros se essa promessa que o Senhor me der a bênção, se essa promessa se concretizar, eu vou sair andando daqui até tal cidade a pé, carregando algumas coisas nas costas. A gente pensa que Deus é masoquista. Você acha que Deus tem prazer nesse tipo de situação? Claro que não. Por isso que Rubem Alves diz que as pessoas acham que Deus é masoquista, porque elas prometem coisas doídas para Deus, elas não prometem fazer coisas boas. Ninguém promete ler Camões para uma criança. Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou sair com a minha esposa toda segunda-feira, vou passear com ela, vou ao cinema. Você já fez uma promessa dessas? Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou durante um mês comprar flores e distribuir para o primeiro desconhecido que eu encontrar na rua. Ninguém faz essa promessa, porque as pessoas acham que Deus é masoquista. É só promessas doídas que a gente oferece a Deus no altar de Deus. Como falei, isso é resquício de um sincretismo religioso que nós, povo brasileiro, vivemos. A murmuração, ela está ligada à incapacidade de vermos o Deus amoroso, misericordioso, bondoso, benigno, como Ele é de fato. Jesus é Deus encarnado, nada pode contaminá-lo, e Ele, em tudo que toca, transforma.
A mulher, por exemplo, em Marcos 5, a mulher com fluxo de sangue. A pessoa que a toca seria considerada contaminada, imunda, seria rejeitada socialmente. Mas Jesus vai e toca ela. Você conhece essa história? E o que acontece? Ela é curada. Aquela mulher foi curada pelo toque de Jesus. No entanto, qualquer um de nós, qualquer um da sociedade que a tocasse, ia ser tido como um contaminado. A lei mosaica tornava contaminado aquele que tocasse em algum morto, e você pode ver isso em Números 19, mas Jesus foi e tocou no filho da viúva de Naim, e o que aconteceu? A maldição da morte foi embora. Paulo nos lembra lá em 1 Coríntios, alguns pecados cometidos por Israel no deserto e as consequências da infidelidade. No versículo 10, ele faz a seguinte advertência: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Este versículo é uma referência ao episódio narrado no livro de Números 14, quando os filhos de Israel foram duramente castigados pelo Senhor por causa da murmuração. Murmuração, murmurar, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, tornar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. E o Senhor indignou-se ante a atitude do povo. Até quando sofrerei com esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Isso Deus falou em Números 14. Na história que lemos de Zaqueu, os murmuradores, aquele povo que estava ali, naquela cena, os murmuradores viam Zaqueu como ele foi a vida inteira. Eles não conseguiam enxergar a possibilidade de mudança, de transformação. A murmuração, ela é contagiosa, passa de um em um, atinge todos. Uma multidão de murmuradores ali foi formada. A murmuração mostra a incapacidade de ver o bem que Deus fará no outro. A murmuração, ela é perversa e deflagra a contínua atitude de falta de amor para com o próximo. Um processo que endurece o nosso coração. Zaqueu, porém, se aproximou do Senhor, e enquanto a multidão toda murmurava, Zaqueu conhecia Jesus. Zaqueu conhecia Jesus, enquanto o povo ficava murmurando. Agora, nessa passagem, nós temos um terceiro personagem central. Temos o personagem Zaqueu, que foi motivado simplesmente por curiosidade. Temos esse personagem que é a própria multidão, que é motivada pela murmuração. E temos Jesus. O que move Jesus? O que moveu Jesus? No versículo 5, 19:5, Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Jesus passa debaixo daquele sicômoro, olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Meu irmão, minha irmã, Deus te conhece pelo nome também. Lucas, Jesus te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem você é. Presbítero Ezequias, Jesus te conhece pelo nome, meu irmão. Ele sabe das nossas aflições, sabe dos nossos problemas, sabe da nossa tristeza, sabe o que passa com cada um de nós. Deus não tem sacos de batata, Deus tem filhos e filhas, e nos conhece pelo nome. Um versículo que eu amo de Isaías 43:1. Mas agora,
Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. Deus conhece os seus pelo nome. O tempo exato da salvação chegou. Não consta ali no texto, eu quero. Não é esse o verbo, eu quero te salvar. Não consta isso. Mas consta ali o verbo, eu tenho que pernoitar hoje em tua casa. Eu tenho que pernoitar hoje na tua casa. Jesus fala a partir da consciência da determinação divina. A palavra hoje assinala que não havia mais tempo a perder e nem adiamento. Chegou o dia da salvação de Zaqueu. Era aquela hora, era naquele momento, era naquela situação. Jesus preparou aquela situação para a salvação de Zaqueu. Como foi comigo, como foi com você, como é com cada um de nós. Deus tem um tempo determinado para se apresentar e se revelar a nós. Seja por uma pregação, seja por uma ovelha, seja por um sicômoro, eu não sei o que Deus planejou. Isso é maravilhoso no plano de Deus. Sabe o que eu acho, meu irmão e minha irmã? A teologia reformada, eu acho ela maravilhosa quando ela fala de eleição. Porque Deus tem os seus eleitos. Os seus eleitos já estão contados. Deus sabe quem são os seus eleitos. No entanto, eu não sei. Você não sabe. Nós não sabemos. Então Deus nos chama a pregar. E aí nós temos que pregar para quem? Para todos. Deus nos chama a testemunhar para quem? Para os eleitos? Não, para todos. Essa é a maravilha do Evangelho. Que eu e você precisamos pregar e anunciar a pregação, anunciar a morte e a ressurreição de Cristo para todos. A fidelidade a essa mensagem, é isso que Deus nos chama, é isso que Jesus nos convida, é isso que Jesus nos convoca. Pregarmos a salvação em todo o tempo. O tempo exato da salvação chegou para Zaqueu. Somente uma necessidade: não entrar em nenhuma outra moradia senão a casa de Zaqueu. Seu coração, o coração de Cristo, assim o ordenava. O que de fato moveu Jesus foi a sua missão de ter que salvar o pecador, no tempo determinado por Deus. A Bíblia diz nas palavras de Jesus: eu vim para que todos tenham vida. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque o Filho do homem veio buscar o que se havia perdido. O desejo, a vontade, a aspiração de Jesus Cristo é salvar todos aqueles que o Pai lhe deu. O que moveu Jesus? O que moveu Jesus foi o desejo de salvar Zaqueu. Zaqueu foi movido pela curiosidade, a multidão movida pela murmuração, mas Jesus, ele foi movido pelo seu dever de filho de Deus, de trazer a salvação a Zaqueu, a mim e a você. Meu irmão, o Senhor trabalhou na minha vida de várias formas, a começar na minha infância. Tem uma pergunta que me incomoda como cristão, e essa pergunta é a seguinte: quantas pessoas você levou a Cristo? Eu tive que responder em documento 2 vezes essa resposta. Quantas pessoas você levou a Cristo? E eu acho que isso é uma arrogância tão grande. Porque eu posso levar uma pessoa para a igreja. Eu posso, quem sabe, dar uma Bíblia para a pessoa. Eu posso dar uma Bíblia para a pessoa. Eu posso distribuir folheto para a pessoa. Posso até cantar louvores. E posso até fazer com que essa pessoa cante, ensine para ela.
Mas eu apresentar uma pessoa, a Cristo, para o coração dessa pessoa, essa não é minha função. Essa é a função do Espírito Santo. No entanto, o Espírito Santo só age se eu testemunhar fielmente de Jesus. Se eu falar sobre a palavra de Deus de forma séria, de forma contundente, se eu falar a verdade bíblica. Porque o Espírito Santo também só tem responsabilidade com a verdade de Deus. E não com aquilo que está na minha cabeça. E não com a minha filosofia. O Espírito Santo, ele move e move os corações em cima da palavra de Deus. Em cima daquilo que Deus revelou. E não daquilo que eu quero ou o que eu penso. Por isso que a gente estava conversando, até hoje de manhã, como isso aqui faz a gente tremer. Como o púlpito, como a seriedade da palavra, faz aquele que sobe aqui tremer. Porque o que eu quero te passar, meu irmão e minha irmã, é que Deus em Cristo Jesus está pronto para estender a sua mão, para te salvar, para te libertar, para te dar força sobre o pecado. Jesus, ele veio morrer para que você tivesse possibilidade de vencer o pecado. Meu irmão, minha irmã, se você passa por alguma situação na sua vida, em que o pecado te domina, em que o pecado move a sua existência, e você não consegue se libertar disso, meu irmão, Jesus morreu por isso. Jesus não morreu para você ter uma vida feliz. Sermos felizes pode ser uma consequência de vivermos uma vida com Cristo, mas Cristo morreu naquela cruz para me libertar do poder do pecado. Eu não posso viver uma vida no pecado, eu não posso deixar com que o pecado me domine, porque foi para isso que Jesus morreu. Meu irmão, minha irmã, entenda essa obra de Cristo, que foi para isso que Jesus morreu, para que você tivesse vitória sobre o pecado. Busque isso, e Ele está pronto, o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus está pronto para te capacitar, porque a obra de Jesus na cruz, ela é aplicada na nossa vida, pelo Espírito Santo, e se o Espírito Santo não aplicar na nossa vida a obra de Cristo, logo Cristo também morreu em vão, porque a obra não é aplicável. Mas isso não é verdade. O Espírito Santo, ele aplica sim a obra em nós, aplicou em mim e quer aplicar em você. Então somente não deixe ser vencido pelo pecado, pois Jesus morreu por isso, para te libertar das garras do pecado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a igreja de Botafogo, e que nós possamos aplicar na nossa vida a realidade do Evangelho, até o dia de Cristo Jesus voltar. Amém.